Informações para ter uma manifestação que aconteceu no sentido da Paulista, eles estão... Fala galera, paz seja convosco. Talvez esse vídeo tenha um tom um pouco mais sério para você. Talvez esse vídeo não tenha um tom um pouco mais sério para você. Depende da forma que você vai receber essa mensagem. Essa mensagem que não é a minha opinião, porque nós não trazemos aqui coisas que são formadas pelos nossos pensamentos, mas coisas que a Bíblia nos indica. Porque a Bíblia é a bússola do cristão. A Bíblia é o único indicador para que o cristão ele possa se guiar. Entendendo isso, nós podemos ver que Deus ele não habita no meio de confusão. Gente, evidentemente o cristão genuíno tem como amor a sua principal pauta. O cristianismo sempre teve um papel mais que histórico na luta contra as desigualdades. O pastor batista Martin Luther King, um homem muito conhecido no mundo inteiro, foi um dos principais líderes que se levantou contra o racismo e é reconhecido hoje no mundo inteiro. Se você quiser saber mais sobre a atuação e posicionamento cristão em relação à política, eu indico um livro chamado Política Segundo a Bíblia, de Wayne Grudem. Se nós quisermos emitir informação, nós quisermos emitir opinião, precisamos estudar sobre o assunto. Para que as nossas opiniões não sejam formadas de coisas vazias, mas nós precisamos estar preparados para falar sobre certas coisas. Entenda uma coisa, o Evangelho foi trazido ao mundo para estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. Se eu entendo isso, e me lembro que lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4, está escrito bem assim: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Consigo perceber que o evangélico é a única solução para o mundo. Eu consigo perceber que o evangelho é a resposta de Deus para o mundo. Porém, como foi mostrado nos vídeos anteriores que eu passei aqui, evidentemente nós vimos pessoas que se esconderam atrás de máscaras e se utilizaram desse artifício para usar com violência. Entenda uma coisa, Deus não está nesse meio. Se nós usamos a violência, nos tornamos iguais ao que combatemos. Entenda uma coisa, se nós usamos a violência para combater a violência, nós nos tornamos iguais. Só estamos em lados opostos, mas nos tornamos iguais. Perceba que a ira ela é o fruto da carne. E perceba que o fruto do Espírito é evidenciado lá no livro de Gálatas, traz a paz e o amor como principal característica do cristão. Nós, cristãos, devemos ser igualzinhos a Estevão. Estevão, ele deve ser o nosso exemplo maior. Precisamos buscar sabedoria. Ele não se defendeu com violência, mas sim com a sua voz, e não puderam contra-argumentar contra ele. Está escrito lá no livro de Atos sobre a história de Estevão, se você quiser ler. Contra o mesmo. E simplesmente o apedrejaram porque não conseguiram contra-argumentar. Entenda uma coisa, a justiça pertence a Deus e somente a Ele. Veja quem era o povo de Nínive, a qual o profeta Jonas, que é muito usado como um mau exemplo, as pessoas não entendem quem era o povo de Nínive e a missão árdua que ele iria enfrentar. Veja o que os romanos eles fizeram com os primeiros cristãos. Entendam, o evangelho, gente, não é seletivo. O evangelho é para todos, para que todos sejam salvos. E nosso dever é pregar a toda criatura, a fim de que o homem seja salvo. Se nós entendemos que o evangelho é o que muda o homem. Entenda que o homem temente a Deus, ele ama o próximo e é contra a violência. Cuidado com esses falsos profetas, porque nesse meio muitos se aproveitam desse momento porque querem ver o caos. No meio desse caos existem aqueles que misturam o ódio com a pregação do evangelho. E isso existe desde os primeiros tempos. Se você vê a carta de Judas, já existiam desde aquela época pessoas que se aproveitavam do evangelho para colocar suas próprias ideologias, e não é bem assim. Deus ele é acima de qualquer ideologia. Deus ele não pode ser explicado através de uma ideologia. Entenda uma coisa, essas pessoas, não caiamos e sigamos os exemplos bíblicos. Veja a atitude de Jesus quando Pedro cortou a orelha daquele guarda que foi recolher Jesus. Jesus ele simplesmente curou e se entregou voluntariamente. Sejamos exemplos. Vençamos o mundo com o amor e o amor de Cristo. Somos contra todo e qualquer tipo de violência, inclusive o racismo. O racismo é real, o racismo existe, o racismo precisa ser combatido, mas o racismo não pode ser combatido com mais violência. Nossa bandeira é Jesus Cristo, não a ideologia. Jesus está acima disso tudo.
E por que eu me posiciono assim? Porque lá em Romanos capítulo 1, no versículo 16 fala bem assim: porque não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu entendo que o evangelho é a única resposta de Deus para o mundo, é a resposta de Deus para os conflitos da humanidade. E se você falar bem assim para mim, não, Mateus, mas naquela época o evangelho era a resposta. Nós vivemos em uma era diferente. Entenda uma coisa, o evangelho é atemporal. Como está escrito lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, fala bem assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus é a luz que o mundo precisa. Somente Ele é a salvação para nosso país e para o mundo. Até que o pecado for retirado do mundo, as guerras, injustiças, todas essas coisas sempre existirão. O reino perfeito só será estabelecido aqui na terra quando Jesus Cristo vir e estabelecer o seu reino entre nós. I got stopped by a cop last night. Stop for what? Stopped for walking. That makes zero sense unless... Oh, crap. I see what happened. Yeah. Sarge, that's terrible. That's so messed up. Oh, jeez. I have no idea what's going on. You got stopped for being black. Get woke, Scully. What happened? It was right after I found Moo. What are you doing in this neighborhood, buddy? I live here. Listen. Whoa, you need to lower your voice. Lower my voice. No, put your hands on your head, turn around, don't make any sudden movements. I didn't do anything. Also, Keep talking, see what happens next. Huh? Big guy. Well, did you tell him you're a cop? I tried to, but things escalated so quickly and I didn't have my badge on me. I eventually told him and he finally looked me up in the system and let me go. I can't believe this. I mean, nothing like that has ever happened to me, and I've done some pretty suspicious things in the street. Hey there. What are you doing? I'm just playing a prank on my buddy. Sounds fun. Carry on. It was a very good prank. I totally thought...